Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer de maneira muito especial todas as parlamentares, os parlamentares e parlamentares aqui presentes, nossas colegas que estão atendendo a nossa reunião, nossa vereadora aqui de Campo Grande também, e especialmente a todas as mães aqui presentes e as pessoas que estão preocupadas com relação a esse tema. Nós apresentamos à Assembleia Legislativa a criação dessa comissão especial de acompanhamento do caso das mães atípicas, diante da perspectiva e de algo que tem assustado muito a população sul-mato-grossense. Todos os formadores de opinião veem essa situação e não tem como não se comover com essa luta diária de todas as mães para que nós possamos fornecer condições dignas para que elas criem os seus filhos. Mães que cuidam de crianças com deficiência intelectual, crianças com transtorno do espectro autista em vários graus, crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral, muitas delas com necessidades especialíssimas, com alimentação enteral, com sonda nasogástrica, crianças acamadas, crianças com imensa dificuldade de locomoção, crianças que precisam de uma intervenção precoce para que aquele problema não vá se agravar no futuro, que ela não tenha maiores dificuldades no aprendizado que ela já naturalmente tem por conta da sua deficiência. Então, esse caso, que no ano passado ganhou muito mais força e, lamentavelmente, por alguns que ocupam a Prefeitura de Campo Grande, foram taxados como um mero movimento político. Eu penso que nós precisamos repudiar essa afirmação, uma vez que aqui não se trata de política. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma das mães aqui presentes estariam na Assembleia Legislativa, na frente do Ministério Público, da Defensoria, da Câmara, fazendo manifestações, ou seja, perdendo o seu tempo, perdendo o seu dia de trabalho, perdendo convivência com os seus filhos, se fosse apenas para o proselitismo político. Elas vêm aqui porque elas vêm manifestar uma dor legítima, elas vêm manifestar reclamar um direito que é assegurado pela Constituição e que, infelizmente, nós estamos vendo a negligência, o negligenciamento desses direitos sociais básicos. Então, acho que a Assembleia Legislativa acerta, e todos esses parlamentares aqui presentes acertam ao emprestar apoio, né, a essa comissão, para que nós possamos, nesse primeiro momento, fazer um trabalho de escuta. Acho que a gente precisa escutar, fazer, como você sempre fala, fazer uma escuta qualificada e ouvir, porque quem ouve mais erra menos. E eu penso o seguinte, ainda que, na minha concepção, seja obrigação do município de Campo Grande, porque o município quem executa uma série de políticas lá na ponta, seja a política de saúde, Campo Grande é a gestora plena, seja a política de assistência social, seja a própria educação, principalmente nas crianças no ensino fundamental, eu penso que nós não estamos falando da existência apenas de mães campograndenses ou cidadãs campograndenses. Nós temos, na verdade, mães sul-mato-grossenses e brasileiras e cidadãs sul-mato-grossenses e brasileiras. Então, na realidade, o Mato Grosso do Sul, nós temos que olhar isso aqui de uma maneira mais ampla, não apenas como um problema circunscrito a Campo Grande. Como é que o governo do Estado pode encontrar soluções? Então, eu acho que aqui, nesse esforço coletivo, nós temos como objetivo de, em primeiro lugar, entender qual é realmente a natureza do problema, ver de que maneira nós podemos ser propositivos para encontrar uma solução e sempre construindo diálogo, sempre construindo pontes, sempre buscando o consenso, porque o objetivo é solucionar o problema, não tensionar. A gente tensiona quando é necessário para que nós possamos fazer esses direitos sociais básicos serem ouvidos e serem atendidos. Então, é com esse espírito, com essa vontade de construir essa solução que eu abro essa nossa primeira reunião da comissão, abrindo a palavra, em primeiro lugar, para as nossas colegas aqui e depois ouvir todas as mães aqui presentes do movimento. Muito obrigado. Eu sei. Boa tarde a todas as mães presentes. Em nome das mães, quero cumprimentar aqui as parlamentares, o deputado
Pedro Pedrocian, agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Na semana passada, vocês estiveram aqui trazendo a pauta mais uma vez, essa não é a primeira vez, nós estamos acompanhando isso já desde o ano passado, conversando com vocês desde o ano passado, mas acompanhando a luta já há 2 anos. Eu venho observando vocês nas mídias, né, nesse movimento. E tenho acompanhado também outras mães em outros municípios também, né, e acho que tem algumas situações aqui que vocês trazem que é de competência municipal, mas nós também podemos pensar em propostas e projetos do Estado para atender também outras mães. Eu acho que essa é uma comissão especial, temporária, a princípio, porque nós queremos discutir especificamente a situação dessas mães de Campo Grande, desse movimento que traz aqui, mas eu acredito que esse movimento vai trazer para a gente outras pautas que faz com que a gente repense outras projetos, políticas necessárias para o governo do Estado, indicações para o governo federal, para os municípios também, né? E eu também falo em nome das mães da PLV. Nós tivemos uma reunião aqui no ano passado discutindo isso, quanto é caro para essas mães a alimentação das crianças, das mães das crianças celíacas. Eu tenho uma sobrinha celíaca e acompanho isso de perto, como é caro o alimento dessas crianças, né? E, normalmente, nós estamos falando de mulheres. Como nós vemos aqui, quem para de trabalhar, quem para suas vidas são as mulheres. Então, essa é uma pauta que diz respeito à vida das mulheres. Então, é importante, inclusive, toda a comissão das mulheres aqui da casa presente, né, porque nós entendemos que essa é uma demanda que interfere diretamente nas nossas vidas. Então, acho que é muito importante esse movimento, né? O deputado Pedro Pedrocian, semana passada, apresentou como proposta essa comissão, e a gente abraçou rapidamente por entender que ela é fundamental neste momento para a gente fazer esse debate. Então, obrigada, né, por esse momento, e vamos ouvi-las, né, e com muita dedicação, anotar tudo e ver o que a gente pode fazer enquanto comissão do Legislativo Estadual. Eu também quero dar o meu boa tarde a todas as mães atípicas que aqui se fazem presente, cumprimentar a deputada Lia, deputado Pedrocian Neto, deputada Gleice, e dizer, na mesma seara da deputada Gleice, do deputado Pedrocian, a gente está aqui para ouvi-los, para unir forças, para ver como que nós podemos ajudar, como que a gente pode apoiar, né, a causa de vocês, que, como foi falado, não é só das mães atípicas de Campo Grande, mas de todo o estado de Mato Grosso do Sul, as dificuldades, as necessidades, vocês aqui sentem na carne, e nós temos que estar aqui de braços abertos para tentar encontrar soluções, né? Não somos detentores, eu falo da caneta, mas aqui é uma construção, e nós estamos aqui principalmente para fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E hoje nós temos regras, nós temos doutrinas, nós temos aí os direitos, né, de vocês conquistados a duras custas, que com certeza tem que ser cumprido, né? Tem que ser atendido, né, por todo o setor público. Então, me coloco à disposição. Nós queremos mais ouvir vocês do que falar, né? E dentro dessa fala, a gente construir soluções, caminhos para que a gente possa ajudá-los a pelo menos diminuir um pouco a dor e a dificuldade que vocês passam no dia a dia, tá? Boa tarde. Agradecer vocês terem vindo aqui hoje. Agradecer ao Pedrocian Neto, que foi tão sensível a essa causa e decidiu criar essa comissão. Deputada Gleice, deputada Mara. Eu vou falar rapidamente, porque, como a Mara e a Gleice também já falaram, Pedrocian também, a gente quer ouvir vocês, né? Eu quero dizer para vocês rapidamente da minha história, que acho que ela se contrasta com a história de muitas de vocês. Eu sou mãe atípica, meu filho mais velho é autista. A gente diagnosticou tardio. Ele teve câncer com 7 para 8 anos. Foi a primeira criança a ser tratada com câncer lá em Dourados, né? Foi ali que iniciou o trabalho da oncologia, o atendimento à oncologia naquela região que não tinha nada na época. João Vitor vai fazer 28 anos, quinta-feira agora. Estou indo para lá, porque se eu não estiver lá, ele fala assim, não vai ter um aniversário. E quando ele tinha 11 anos, assim que terminou o tratamento de câncer, que ele estava praticamente curado, veio outro baque,
né? Porque eu costumo dizer, ontem eu dei uma entrevista falando sobre isso, e, de repente, não sei se vocês vão compartilhar desse meu pensamento, mas eu costumo falar que eu não sou hipócrita. E, se eu pudesse, eu não queria que Deus me desse uma criança atípica ou uma criança especial, como dizia, né? Antigamente a nomenclatura era essa, especial. Se eu pudesse pedir para Deus, eu queria ter um filho, vamos dizer assim, normal, que vai crescer, que vai fazer uma faculdade, que vai casar, né? E a gente sabe que a dependência deles é para o resto da vida. E a gente muitas vezes fica pensando, eu o ano passado fiz 50, já vai batendo, aí você fala, meu Deus do céu. E ele fala para mim, ele fala assim, você não pode morrer, não. Porque eu só tenho você nesse mundo. E eu não vou casar, porque eu sou um autista. E ele sabe tudo que ele tem, e ele sente, ele fala que ele é um menino bonito, só que ele fala que ele não consegue namorar porque ele é autista, e uma menina não vai querer um autista. Então, assim, muitos deles têm a consciência, né? E aí eu não sei se a gente sofre mais ou sofre menos. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que essa luta que vocês veem, eu venho lá atrás, quando nem se falava em autismo, eu fui buscar esse laudo do João Vitor lá em São Paulo. Foi um deputado que me ajudou, saudoso Ari Rigo, que me ajeitou uma consulta. Eu venho de uma família muito pobre, não tenho vergonha da minha história, por causa do Eduardinho. Ele pegou e enxergou meu problema lá e viabilizou uma consulta para mim em São Paulo, e eu pude ir lá para buscar esse diagnóstico. Numa época que não se falava disso, né? Hoje todo mundo fala, eu nunca vi tanta criança agora autista. Não é que você nunca viu, é que o diagnóstico hoje, ele, né, tá mais acessível, vamos dizer assim. E é uma bandeira que a gente levanta aqui, nossa lei do IPVA, que foi uma baita de uma conquista, 60% de desconto, está valendo. O governador, no ano passado, foi sensível, regulamentou, sancionou, né? Muitas famílias já tiveram acesso esse ano ao desconto, só que na contramão de uma ação que a gente vem aqui, como mãe, como mulher, né? Essa sensibilidade que a gente sabe os custos que tem, né? É sessão fonoaudiólogo, é psicólogo, é isso, é aquilo. Eu venho numa luta desde quando tinha consegui um professor apoio para o João Vitor. Lá atrás. Fui para a justiça, judicializei. E aí consegui. Aí ele conseguiu passar no processo do SISU. Ele foi aprovado em turismo na UEMS. Aí eu cheguei lá, naquela conquista toda dele, de repente, lá não tem um professor apoio no ensino superior. Que é outra barreira que a gente tem que enfrentar. Quer dizer, a gente chega lá, não tem. E aí ele emperrou, e aí ele não quis mais, ele falou que... E tudo que ele, quando ele desanima, que ele se sente assim, tipo, fracassei, ele fala assim, eu sei por que isso, é porque eu sei que eu não consigo, porque eu sou um autista. Então, tipo, ele tem... E várias situações na vida dele a gente teve que cuidar disso. Hoje ele vai fazer 28 anos, ele fica mais na minha casa, porque o mercado de trabalho também não está preparado. Nós temos muitas... Essa aí é uma bandeira que a gente tem que levantar. Nós precisamos de projetos de inclusão realmente, mas de fato. A lei diz que tantos %, mas é utopia. Isso não ocorre na prática. A gente chega lá, essas vagas são disponibilizadas para um cadeirante. Agora, a deficiência cognitiva, aí é que são elas. Então, quer dizer, eu acho que o desafio que nós temos aqui é muito maior. Parabéns, Pedrociana, que essa comissão, isso aqui é um passo. É um passo para coisas muito maiores. Dizer da tristeza que eu sinto em saber que essa questão de Campo Grande, eu acreditava que estava resolvido já isso. Uma mãezinha mandou uma mensagem para mim no Instagram, Lia, não é só o IPVA, tem o negócio dos insumos em Campo Grande e tal. Eu falei, mas gente, não resolveu isso daí? Porque dizia que era uma questão política. E ok, a mulher se reelegeu. E aí, Luiz, eu vejo uma responsabilidade muito grande e muito importante você estar aqui hoje para que a Câmara Municipal também faça debate. E, se for o caso, a Assembleia Legislativa ela não tem legitimidade para convocar. Eu fui vereadora, eu sei do que eu estou dizendo. Mas a Câmara de Vereadores de Campo Grande tem como fazer uma convocação para que a secretária de Saúde possa dar explicações. Eu sugeri aqui um convite para que ela possa vir. Mas essa convocação ela tem que passar pela Câmara de Vereadores. Então, acho que, de repente, você puxar isso... Fala você, porque eu não gosto desse negócio de senhora. Você puxar isso à frente, eu acho que é uma luta que precisa acontecer. A Câmara de Vereadores de Campo Grande também tem que vir junto à Assembleia nessa luta, porque não vai ser uma luta fácil. Porque a gente está vendo aí uma ingerência total de casos que foram judicializados e que a prefeita insiste em não cumprir o que diz a lei. Então, isso é muito triste. Aqui não é bandeira política, ela ganhou a eleição, ela se elegeu, foi à vontade do povo, a democracia é isso, mas o direito de uma mãe atípica tem que estar
à frente de qualquer interesse. Era só isso, eu quero, na verdade, ouvir vocês. Vereadora Luísa, quer fazer uso da palavra? Eu quero também, rapidinho, para fazer uma informação histórica que a gente tem feito. Aqui, primeiro cumprimentar a todas, né, e agradecer à Assembleia, ao deputado, às deputadas, né, por nos proporcionarem, enfim, ao presidente da Casa. Muito importante, talvez os deputados, o deputado e as deputadas imaginam que seja muito importante essa reunião, mas cada mãe aqui sabe muito como essa reunião é importante, né? A gente, né, nós estamos todos muito felizes, né, pela possibilidade de estar aqui. Não é fácil a luta que essas mulheres têm feito, não vou falar do cotidiano porque elas sabem falar melhor, mas nós estamos há mais de 3 anos, pelo menos de agosto de 2022 para cá, procurando diálogo de todas as maneiras com o Executivo Municipal de Campo Grande. A Câmara, agora temos uma legislatura nova, mas, assim, a Câmara, na legislatura passada, recebeu muito as mulheres, né, as mães atípicas, quase em todas as sessões, né? Nós ouvimos na tribuna, ouvimos as suas manifestações lá no plenário, reunimos com os vereadores, o presidente, então, na época, Carlão, as recebeu. Enfim, nós acompanhamos todos os passos, eu e mais o vereador Ronilson Guerreiro, né, esteve conosco junto com a secretária em 4 ou 5 reuniões exaustivas. Nós estivemos na CESAL, estivemos, enfim. E esta questão só veio para cá, no meu sentir, porque nós não tivemos sucesso. E eu não falo isso assim com nenhum constrangimento, né? A Câmara dos Vereadores vai retomar, o vereador presidente Pape já marcou a reunião para dia quinta-feira agora, né? Amanhã, qualquer coisa assim, para recebê-las. Vamos retomá-la na Câmara, mas a verdade é que todo o esforço que nós fizemos de 2022 para cá é frustrante, frustrante. Sim, envolvemos o Ministério Público Estadual. Há um procedimento já em curso do Ministério Público Estadual desde maio do ano passado, né? Várias aqui, assim, não foram conosco, com outras pessoas, enfim. O Ministério Público está consciente desta questão. E o que se passa é exatamente isso. Há uma interpretação por parte da prefeita e da CESAL de que esta despesa, falando do ponto de vista orçamentário, que essa despesa não tem financiamento pelo SUS, né? Então, ela não encontra rubrica, né? Assim, dizendo para a gente, né? Não encontra rubrica para pagamento da despesa. Então, essa despesa tem que ser paga só na rubrica da judicialização. Então, a Prefeitura de Campo Grande nada fornece às pessoas com deficiência em Campo Grande que necessitam, seja de fralda, seja de nutrição, sondas, né? Não fornece, só fornece mediante ordem judicial. Para obter a ordem judicial, a Lia já disse um pouco como é que é, mas todo mundo sabe que as mães precisam de um laudo circunstanciado, precisa de 3 orçamentos detalhados, precisa, isso esteja tudo na validade, precisa de um advogado da Defensoria Pública, ingressa com a ação, o Ministério Público é ouvido, o juiz dá uma liminar, porque percebe por todo o conjunto probatório que a pessoa com deficiência necessita que o poder público garanta esse tratamento, enfim, esses insumos e tal. Quando a mãe obtém a liminar, é o primeiro passo, vamos dizer, de uma grande trajetória. Elas apresentam isso a um setor da Secretaria de Saúde, né, que é especializado para isso. O setor burocratiza esse pedido, né, hierarquiza com uma série de outros pedidos que já chegaram lá e monta as licitações. Quando as licitações são realizadas, algumas são desertas, outras não, tem a entrega ao tempo, não tem a entrega ao tempo, enfim, né? E aí nós chegamos a esse caos, porque do momento da determinação judicial até a entrega, muito tempo passa. E as mães que já estavam sem esta atenção a vida toda, né, ficam ainda nessa expectativa de ter ou não ter esse atendimento. Também tem muito desrespeito no caminho, né? Que daí nós vamos ter outros fóruns, talvez, para discutir, mas que seja importante já registrar aqui, né? Juízes que debatem o laudo,
né? Então, assim, o laudo está escrito que precisa de tantas fraldas dia. Nós temos o absurdo em Campo Grande, na sexta vara? Quarta vara. Saiu agora, mas, enfim, estava até o ano passado, final do ano. Cumprimentar também o deputado Rinaldo. Então, chega lá, o juiz altera na sentença dele a quantidade de fralda, ou nega, né? Enfim. Então, além desse percalço que todo isso, podemos também fazer um debate com o Poder Judiciário, mas desde que a mãe obtém a liminar até chegar o momento da entrega efetiva dos bens, isso leva mais de ano. Só que temos situações aqui que a mãe já tem essas liminares há 7 anos, há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos, certo? Só que dá uma descontinuidade injustificada do fornecimento. Injustificada. Daí você, mas é porque o prefeito Marcos deixou a gestão, e aí foi a outra prefeita. Aí também, na gestão da prefeita Adriane, a gente viu descontinuar. Então, assim, as famílias que foram atrás da justiça, atrás dessas necessidades, elas não têm recursos para esperar. E elas ainda fazem esforço, as famílias, as pessoas amigas, e faz a rifa, e faz a solidariedade familiar, e faz um amigo, e faz não sei o quê. Mas isso tudo vai criando um passivo, né, imenso e prejudicando a sobrevivência das crianças, e, né, especialmente as acamadas, as mais, né, mas prejudicando muito gravemente. Eu não vou dizer, elas vão dizer, mas assim, nós conhecemos mães maravilhosas que fracionam a dieta, desobedecendo a aplicação médica. O médico determina que a mãe dê 5 vezes ao dia a dieta para a criança. A mãe dá 3. A mãe desnutre a própria criança. Conscientemente. Ela sabe o que está fazendo, né? Ela manobra para poder chegar um tempo mais. Então, assim, é de uma gravidade descomunal. E a gente tem buscado a sensibilidade da secretária, da prefeita, a eficiência, e nós não estamos avançando, até tempo de estarmos aqui com uma comissão de 5 deputados estaduais. Tamanha o problema que nós estamos enfrentando para solucionar isso. Então, a vinda da Assembleia Legislativa é muito importante. Eu estou à disposição. O governo do Estado tem solucionado melhor esta questão. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2022, o governo do Estado editou uma resolução que permite a entrega. Eu acho que você tem aí, né, Joelma, que eu te passei. Depois você, por favor, localiza para nós a resolução, que eu me perdi aqui no arquivo. Mas a resolução ela permite que até R$8.000 sejam pagos à mãe, né, para fazer a despesa. Por semestre, 180 dias é um semestre, né? É isso, né, Joelma? Eu mandei para você. Mas a gente pode ver isso lá na Secretaria de Saúde. Foi uma boa solução, uma solução dada em 2022. Excelente, foi muito boa, né? Tem funcionado. É claro que tem necessidades que ultrapassam 8.000 por semestre, então aí eles dão um outro tratamento. E é muito bom porque assim a prestação de contas é feita diretamente no processo. Então, a mãe entra, pega a liminar. Na hora que o Estado é notificado, o Estado já manda 8.000 para a mãe, informa o juiz, a mãe presta contas lá no processo, não é isso? E fica tudo muito mais rápido. É claro que despesas maiores não podem por causa dos limites das licitações e tal. Então, esta é uma boa solução, né, que o Estado encontrou. Também o Estado encontrou uma boa solução de distribuição desses, né, da entrega na casa, o que poupa muitas mães, né? Quem tem os suprimentos é de responsabilidade do governo do Estado, da Casa de Saúde, eu não sei se ainda está funcionando, mas funcionou durante uns 3, 4 anos, a entrega direta a domicílio, né, dos bens, né? Continua. Então, assim, são saídas que a gente precisa negociar com a prefeitura, né? Eu tenho tido disposição para o diálogo, mas a gente não sente essa disposição por parte da prefeitura. E o mais absurdo é uma coisa de convicção. A prefeitura, diante do processo judicial, quando o juiz determina que faça os bloqueios, né, financeiros na conta da prefeitura e passa o dinheiro para a mãe, a prefeitura impugna isso.
né? Quem é advogado sabe. Impugna isso através da Procuradoria, postergando situações que o bloqueio ganha mais tempo discutindo o bloqueio, um ano e pouco, do que o tempo que levou do dia da distribuição da ação a liminar. Então, assim, é muito grave a situação em Campo Grande e a gente precisa ter, na nossa opinião, um diálogo muito duro com a prefeita. Ela precisa entender que não é prosseguir assim, não vai dar certo, e que a gente precisa, né, mudar esta situação no âmbito da nossa prefeitura. Muito obrigada. Desculpa por ter alongado aí. Muito bem. Professor Rinaldo, gostaria de fazer uso da palavra? Está começando agora? Nós estamos fazendo uma rodada dos parlamentares, depois eu abrir para ela. Eu quero ser muito breve. Primeiro, é uma alegria poder receber vocês aqui. É uma alegria poder receber vocês aqui, cumprimentando aqui o Pedro, que fez esse requerimento, e a Gleice, que minha colega Bia e a Mara, e dizer que eu fico até emocionado, de verdade. Luísa, você me conhece desde quando eu era líder de bairro. Aliás, você foi minha advogada. É verdade. Eu não gosto de falar do que eu faço. Mas, olha, essa mãe que eu atendi, Mônica, ela há 2 anos esperando um laudo de uma ressonância. Caríssimo o exame, para ela ter o direito de ter o acesso ao benefício. Uma mãe com 3 crianças, mãe solo, e eu falei assim para a professora que me pediu, Mônica, eu falei assim, eu vou atender R$ 1.500. Eu vou atender, mas eu quero te pedir um favor, não fale para essa mãe quem sou eu, porque eu não dou conta. Não é a nossa função aqui pagar exame. A gente não dá conta disso. Há 2 anos, com 3 crianças, ela desempregada, esperando. Para ter o acesso, o recurso tem que ter o exame, tem que ter o laudo. E para ter o laudo, tem que ter o exame. A minha filha é médica. Gente, tem exame aqui que tem pessoas esperando há anos o exame. E Campo Grande está nessa situação, e eu não quero aqui, Luísa, você me conhece, né? Aqui nós não podemos partidarizar. Se tem uma coisa que a gente não pode partidarizar, é um assunto tão grave, tão sensível como este, que eu tenho filhos e eu tenho netos. E a gente tem que ter empatia, Mara. E quem não aprendeu com a pandemia sobre empatia, não vai aprender nunca mais na vida. Então, eu quero aqui dizer para vocês da minha solidariedade. Essa semana eu falei, Luísa, com 5 vereadores. Eu nem sei se seria uma CPI, porque se não atende nenhuma decisão judicial, o que a gente vai fazer? Teve uma mãe que falou comigo, não sei se ela está aqui, ela chorando. Está aqui? Ela falou assim... Foi a Daiane. Ela falou, será que uma mãe vai ter que jogar gasolina no corpo? Aquilo mexeu muito comigo. Então, aqui, gente, eu tenho uma conversa agora com o Rido, inclusive, eu vou sair daqui a pouco, que uma agenda que ele me convidou. Nós precisamos resolver esse problema. Considerados o hipossuficiente, como diz a lei, né, do ponto de vista físico, psíquico e socioeconômico, e principalmente a fragilidade maior, que são crianças, Mara. Como que esse negócio, essa situação se arrasta há quanto tempo? Então, eu quero aqui hipotecar de forma incondicional a minha solidariedade a todas as mães que estão aqui, representando tantas outras que não estão aqui. E vamos confiar, não vamos cair no desespero. Não é possível que um Estado tão rico como o nosso, Gleice, Lia, Mara e Pedro, um Estado tão rico como o nosso, a gente venha permitir com que a prefeitura, que essa é a competência única e primeiramente da prefeitura, não significa que o governo do Estado não tenha que ajudar, mas essa é a responsabilidade número 1 de quem? Da prefeitura. E a pessoa não ter essa sensibilidade. Ah, não tem a vaga para fazer o exame. Gente, contrate. Se tem coisas que têm que ser prioridade, é algo que está inerente à vida. Essa é a prioridade de todas as prioridades. Tudo é importante. O asfalto é importante, a construção de uma escola é importante, tudo é importante, mas não tem nada que sobreponha a vida. E você vê essas crianças sofrendo desse jeito, as mães desesperadas, muitas delas fazendo vaquinha. Isso é uma coisa que mexe comigo. Não vou dizer aqui, é como pai, é como avô.
Eu me coloco no lugar de vocês. Então, eu quero aqui me colocar à disposição. Aqui os deputados, não somente nós 5 aqui, mas eu tenho certeza que todos os deputados, eu não sei se são todos. Tem um que não é. Entendeu? Tem um que não é. Porque, gente, é muito fácil fazer discurso. E não aguento mais essa história de retórica. E o povo não quer saber se é do PT, se é do PL, se é do PSDB. As pessoas não querem saber. As pessoas querem saber se elas estão sendo assistidas nos seus direitos que estão contidos na Constituição. E eu quero aqui me colocar à disposição de vocês. Nessa reunião que eu terei com o Riedel, eu vou tocar nesse assunto. Eu vou tocar nesse assunto. Que eu, estão indo para a escola, acabou de começar as aulas, porque não tem fralda, não tem a sonda. E aí fere um direito e atinge outro também, que é fundamental, que é a educação. Né? E não tem previsão nem de chegada, e essas crianças vão continuar faltando. E aí a mãe é acionada pelo Conselho Tutelar, recebe a visita do Conselho Tutelar, fica marcada lá como negligente. E ela As mães de Campo Grande, só uma pergunta, já passo a palavra para você, Pedro, para nos delongar. Vocês têm ideia quantas mães que estão nessas condições com os seus filhos e que realmente não têm condições com o seu recurso próprio de dar conta? Vocês têm ideia? Só para a gente ter... O processo judicializado é 5 mil. 5 mil? 5 mil em Campo Grande? Só o processo. Lá no Ministério Público tem 5 mil acionados. Eu estou falando Campo Grande. Porque de outros estados, de outras cidades... Ó, hoje eu tive no 100, eu peguei esse aqui lá. Total de processos judicializados. Mas que a gente tem contato mesmo, umas 3 centenas de famílias. Entendi. Aqui né, dá quase 1.700, 1.600 pessoas. Esse aí é de fraldas, tá? Eu não peguei de dieta. Sim. Esse é de Ainda fraldas. tem Aí tem as dietas que é de alimentação. No mínimo tem umas 3, 4 mil pessoas em Campo Grande. Só de Campo Grande. Não, seguro que são 5 mil mais. É 5 mil. mil entre todos. Está faltando medicamento, porque tem criança que toma medicamento. Outra coisa, a fralda, eu trouxe uma fralda fechada que foi entregue do meu irmão mesmo, mas XG. Eu peguei G para ele não ficar sem. Essa fralda aqui, com todo respeito, não tenho nada contra a fábrica, mas ela não aguenta, ela não tem gel para absorver. A fralda de bebê tem que ter o gel para absorver a urina. Ela aguenta 1 hora. Pode passar aí para você. A fralda... Essa fralda aqui é que a doutora Eni da Defensoria fez a reportagem. Isso, que não presta. Pode abrir. Que saiu no Campo Grande News, com a criança com assadura. Essa é a fralda que ela eles estão escreve uma fornecendo. qualidade, mas na hora que você puxa a fralda não serve. Tem as fotos. Olha, eu quero aqui passar a palavra, quero agradecer aqui o espaço, Pedro, te parabenizar todos nós aqui que estamos nessa reunião. E eu espero que a gente consiga, sabe, Luísa? Ela não serve porque ela está escrita uma coisa, mas ela não funciona. Ela aguenta 1 hora, ela não absorve nem o gel. Pega de criança adolescente, já faz esse tamanho. É a mesma coisa. Fralda de dieta. Que vocês precisam ter alguém. Essa é uma qualidade. Ela não tem um revestimento aqui, nada. Ela Você está jogando com ela, está vazando. Você tem ideia? Você compra que a gente paga, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar. aqui veio um monte de Você tem ideia? Isso que ele mostrou lá, mas É uma gestão. Eu vi isso, é uma gestão paga mais cara, tá? que não está preocupada com isso. Nós estivemos na prefeitura, algumas mães, e nós perguntamos se fosse o seu filho, o seu filho. Ela não deu nem importância, nem ao menos mudou a fisionomia. Nós estivemos até no desfile de Campo Grande, não sei se vocês lembram, nós fomos no desfile de Campo Grande, uma faixa, e se fosse seu filho, ela e o Lídio Lopes mandou a guarda tampar Foi, nossa mandou, eu faixa. estava lá, mandou tomar. Não, e ameaça. Ela colocou as guardas na nossa frente para que nós não fosse filmado as faixas que as mães têm. Então, ela não está nem um pouco preocupada. Eu vou usar um termo que uma pessoa usou. Ela é genocida. Genocida. Porque ela não está nem um pouquinho preocupada. Ela não está sensibilizada com que cada criança... Ela não senta para escutar nenhuma mãe. A vice-prefeita teve a capacidade de falar, eu também tenho problemas. Eu gostaria até de saber quais são os problemas dela. A falta de leite, a falta de fralda, a falta de medicação, eu tenho certeza que não é.
Eu quero agradecer aqui essa oportunidade, que Deus abençoe a cada uma das mães aqui presentes, representando todas as mães, e a gente espera que no espaço curto de tempo a gente tenha uma solução para todos vocês que estão vivendo esse momento. Minha solidariedade. Obrigado, Pedro. Deputada, eu mandei para as deputadas, só não para a deputada Lica, estou sem o celular dela. A resolução da saúde que está em vigência. Bom, nós vamos abrir a palavra agora para as mães, para que cada uma possa se manifestar. Mas antes de cada uma fazer o seu comentário, eu queria até fazer umas perguntas iniciais para que talvez nós pudéssemos avançar de maneira objetiva nessa questão. Em primeiro lugar, a quantificação do tamanho do problema, de quantas pessoas são. Nós estamos falando, então, portanto, de um universo de cerca de 5.000 famílias. Vocês se relacionam diretamente no movimento em cerca de 300 famílias que estão mais diretamente ligadas a vocês, mas vocês falam para um universo muito mais amplo, que são cerca de 5.000 famílias vivenciando esse drama. Me chamou muito a atenção a fala da vereadora Luísa, falando que a prefeitura alega não haver rubrica orçamentária ou tampouco previsão legal dessa realização dessa despesa que supostamente não teria amparo legal ao SUS. Basta você ler o artigo 196 da Constituição brasileira, que ele é muito claro. A saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado brasileiro. E Estado entendido no sentido lato, né, no sentido de União, Estados e município. E no caso do município de Campo Grande, não há dúvida, é inequívoco que Campo Grande é gestora plena e que, portanto, sendo gestora plena, cabe a ela prestar os serviços diretamente para atender todas as demandas de serviços de saúde. Eu acho que seria importante, para que a gente avançasse, até mesmo para a gente fazer um estudo jurídico, vereadora, para fazer o levantamento de todos esses processos e a gente pudesse compilar quais são os itens que estão sendo judicializados. Não sei se vocês têm essa relação. Aqui nós mencionamos fralda, sonda, nutrição, mas certamente tem alguns medicamentos que alguns estão dentro da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, outros estão na REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, outros às vezes são mais dispendiosos, não se encontram nem em uma fila nem em outra, e aí nós poderíamos fazer até um trabalho legislativo para criar, de repente, a inclusão desse produto dentro de alguma lista. Aí caberia a competência legislativa, certamente seria da Câmara para fazê-lo. Então, identificar aquele produto, aquele medicamento que não está na REMUME e, por meio de um projeto de lei de autoria da Câmara Municipal, fazer a inclusão para que não seja objeto de judicialização no futuro. Ou seja, na lista já se encontra como um direito social garantido e assegurado. Tá? Então, em primeiro lugar, ter relação desses processos, verificar o que está sendo judicializado. Eu gostaria de ver também qual é a resposta da Procuradoria. Não é que a Procuradoria ela é insensível. Na verdade, assim, o papel da Procuradoria é defender o município. E ela vai fazendo aquelas defesas automaticamente e protelando, ela tem a obrigação de recorrer até a última instância. Mas, mediante a um acordo entre as partes, mediante a uma convenção entre os envolvidos, nós podemos estabelecer um entendimento das mães atípicas desse movimento com a Procuradoria do município, se houver vontade política para que nós caminhemos nessa direção. E aí, nessa construção jurídico/política, eu acho que é importante a gente envolver um outro ente que talvez esteja de fora dessa discussão, que é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e eu menciono especificamente o desembargador Nélio Stabile. O desembargador, ele tem militado durante muito tempo num órgão chamado NATJUS. O que é o NATJUS? Ele é um núcleo de apoio à judicialização. Porque se de um lado é direito das pessoas litigarem contra o Estado e obterem medicamentos, por outro lado existe o outro lado do Estado, que ele não pode de repente prover aquilo que não está dentro da lei, e existem judicializações abusivas, com valores abusivos. Por exemplo, eu me lembro quando eu era secretário de Finanças, a gente via claramente que algumas cirurgias estavam sendo judicializadas a preços muito acima do mercado. Então aquilo também é abusivo.
né? Então, assim, dentro desse núcleo de judicialização, que o desembargador Nélio Stabile preside, com a presença de Ministério Público, Defensoria, tem um entendimento de como que a gente pode caminhar. Então, acho que seria importante, a todos aqui presentes, que nós pudéssemos fazer essa reunião também no TJ, escutar o desembargador e verificar de que maneira que a gente poderia fazer uma construção a 4 mãos. Tribunal de Justiça, com acórdão, com entendimento, com Prefeitura, com Procuradoria, com Ministério Público, com Defensoria. Tá? Me chamou a atenção também a questão sobre contestação de laudo. Por exemplo, se você tem um médico da família que acompanha o seu filho desde pequeno e ele laudou o seu filho como sendo TEA, como tendo TEA, como é que pode esse laudo ser contestado pela prefeitura, exigindo que você tenha que ter esse laudo apenas e tão somente emitido por médicos da prefeitura, que a gente sabe que não tem o atendimento especializado e não acontece. E aí o seguinte, não existe médico da prefeitura, existe médico particular, existe médico. Existe médico que tem CRM, que ele fez o juramento para o exercício da sua profissão. Então, salvo outras informações, ele tem obrigação, ele tem competência e ele tem fé pública, certo? Então, talvez aqui a gente poderia até mandar um projeto de lei proibindo a discriminação dos laudos, dizendo que assim, só pode ter laudo pela prefeitura ou laudo do médico particular, dizendo o seguinte, laudo é laudo. Tá? E uma vez esse laudo é permanente, você não precisa renovar o laudo do TEA, um laudo de paralisia cerebral, um laudo de síndrome de Down. Tá? Então, o caráter permanente do laudo, primeiro, projeto de lei até a gente podia fazer conjuntamente aqui, chamar a doutora Marina, conjuntamente dos deputados. Aqui, projeto de lei tornando permanente os laudos, para que não tenha o ônus de periodicamente ter que renová-los, e proibindo a discriminação de um laudo, ou seja, a não aceitação de um laudo feito por um médico particular que não esteja no SUS, certo? Porque senão você está presumindo a não idoneidade de um médico que deu o seu laudo. Às vezes chegou uma moeda que eu enfrentei isso, que ele nasceu em São Paulo, e aí eu tive que renovar tudo aqui, porque não era daqui, os atestados, os laudos. Chegou numa situação que não tinha o leite específico do laudo, o 100. Chegou, chamava a mãe, no caso que chegava a mãe que ia lá para retirar o leite, a CESAL chamava a gente lá para conversar com a nutricionista e falava, olha, o leite que está aqui na judicialização do seu filho não é esse, mas a nutricionista sugere, a minha filha é a PLV 100%, ela faz festas com bolhas de sangue, fica internada, dá anemia, transfusão de sangue, tudo. Aí a nutricionista lá do SEM chama, olha, eu sugiro que você tome esse leite. Tá lá um laudo judicializado, que é só aquele leite de alto custo, aí ela vai lá me oferecer um não zero lactose, falando que sugere que o leite é do mesmo similar. Sim. Bom, outros assuntos que me chamaram a atenção aqui também. Essa resolução do governo do estado, que disponibilizaria até R$8.000 por mês desde 2022, é importante a gente revisar essa legislação e verificar a dificuldade ou não das famílias de se enquadrarem nas condições colocadas dentro dessa legislação. E abrir um diálogo aqui para que nós possamos tornar uma resolução, que é um mero ato do Poder Executivo, em lei. Quer dizer, se existe já um precedente do governo do estado de ter lançado uma resolução, por que não transformar essa resolução numa lei que seja permanente, que seja de difícil alteração e que vá assegurar o direito para todos vocês? Então, acho que a gente poderia fazer um segundo capítulo, então, do nosso negócio, de estudar a resolução, transformá-la em lei e flexibilizá-la para que vocês possam acessá-la de maneira mais fácil. Terceiro assunto, cuidar de quem cuida. Esse programa é um programa fantástico que o governo do estado lançou, o governador Riedel com muita sensibilidade lançou, mas aqui e ali eu tenho ouvido reclamações de dificuldade de acessar e de preencher as condições estabelecidas dentro da lei. Então eu queria ouvi-las para saber, de fato, vocês estão conseguindo acessar? Não, lá por que não? Foi barrado por causa do critério. Por causa dos critérios. No caso, ficou o meu filho cuidando. Aqui, ó.
E aí o que aconteceu? A moça foi lá, todo mundo, a equipe, o Ministério Público mandou, teve a videoconferência, tudo certinho. Aí o que aconteceu? Ela falou para mim, não, tem um nível de salário, só pode ser até um salário mínimo. Então, se a gente tem esse problema, não vai conseguir fazer. Então, precisa ir em outros lugares. Outra coisa, fala assim, olha, mas você pode comprar fralda. É um salário mínimo por pessoa ou isso familiar? Que não explica. Como que é? A moça não soube explicar se era um salário mínimo pela renda da família inteira ou se era renda para a pessoa. Então, aí, não está anexando, não pega, não vai. Porque a gente tem, por exemplo, tem gente aqui que é professor, tem gente aqui que trabalha no serviço público, tem gente que faz alguma coisa, que é esteticista, que trabalha de venda de doce, de salgado. Então, quer dizer, você vai pegar o mapeamento, você tem que mostrar todas as contas da sua casa, você tem que ser honesto. Uhum. E aí ela vai passar de um salário mínimo. Quantas aqui possuem o cuidar de quem cuida? 1, 2, 3, 4. Então, daqui você já vê que o restante não passa. Foi muita gente reprovada. Bolsa Família, R$600. Quer dizer, se você recebe R$600, se que não dá para absolutamente nada, você não pode receber o cuidar de quem você não cuida. recebe outros. Eu, como assistente social, atendo algumas famílias. Eu conheço uma família, uma senhora, ela é avó, cuida da criança e não consegue. A renda dela não me provou. É R$600. E ela não consegue. Mas é 600 do quê? Não, é pior. Ela tem o LOAS, só que uma entidade não forneceu a cadeira para a criança que é PC, grave. O que aconteceu? Ela fez empréstimo para comprar essa cadeira. Então ela recebe do LOAS R$600. E não consegue o cuidar de quem cuida. Porque já recebe um benefício. Mas qual que é a justificativa? Eu vou explicar. Nesse cuidar de quem cuida, não tem o critério. Que faz a visitação. É, por exemplo, o critério. Não é barreira dentro da lei do cuidar de quem cuida, dentro das normas lá, receber o LOAS ou fazer serviços sem renda fixa. E o Bolsa Família? E o Bolsa Família? Fazer uma unha. No programa Cuidar de Quem Cuida barra. Quando foi lançado o programa, não tinha essa regra do Bolsa Família. Só que eu acho que eles viram que eram muitas famílias, que eles não fizeram um levantamento adequado, acredito eu, e extrapolou, e eles colocaram essa norma do Bolsa Família, barrando várias famílias. Hoje eu falei com quatro famílias, 4 mães. Aqui a gente tem um grupo Cuidar de Quem Cuida, um grupo do Estado, das famílias que estão aguardando, ou que já foram contempladas, ou que perderam. Aqui tem 5, eu recebi 5 mensagens de mães, todas de Três Lagoas. Final do ano receberam a visita com a promessa de que seriam contempladas e mandou que elas cancelassem o Bolsa Família. E elas cancelaram o Bolsa Família. Eu tenho todos os dados delas aqui, eu posso passar para vocês, elas estão desesperadas. Que agora elas não têm renda nenhuma. Só uma que a assistente social falou, não, eu vou reduzir, assistente do CRAS falou, eu vou reduzir. Quando você começar a receber o cuidar de quem cuida, aí você cancela. De 600, ela passou a receber 250. Já imaginou? E aí, e foi negado, todas elas foram negadas, elas são de Três Lagoas, mas tem daqui da cidade também, que receberam a visita, tem uma outra que de Cidrolândia recebeu 2 visitas e falou que eles estão avaliando se realmente ela se qualifica. É uma mãe solo, com outros filhos e um filho com deficiência. Né? Eu estou nesse quadro também, eu fiz um empréstimo para comprar um carro velho, que esse carro atende não só a mim, mas eu busco doações, eu busco mães, carrego às vezes cadeira de roda, porque em Campo Grande cadeira de rodas o Uber não carrega. O Uber não carrega cadeira de rodas. E aí essa mãe às vezes fica 2, 3 horas esperando um ônibus, porque ela não tem direito nem de pegar um Uber. É uma outra lei que eu gostaria muito que vocês pensassem. Isso é muito grave, isso é muito grave. Porque tira o seu direito de ir e vir, tira um socorro médico às vezes, né? E aí eu comprei esse carro e eu recebo de BPC R$800. E aí eu tenho que me virar nos 30. Antes de passar a palavra para o deputado Rinaldo, que pediu, eu realmente penso que a gente deveria revisitar a questão do cuidar de quem cuida. É um programa novo, meritório, foi um avanço inequívoco. Porém, aqui e ali são necessários alguns ajustes. E talvez nós, como parlamento,
que é uma casa para escutar as pessoas, pudéssemos levar esse feedback para o governador. Uma das coisas que as pessoas, quando você vai chamar a atenção sobre isso, falam, mas não podemos acumular benefícios. Por exemplo, se alguém recebe Bolsa Família, não receberia o Mais Social. Eu até entendo essa argumentação. Mas no caso aqui é diferente, é excepcionalíssimo. Por quê? Porque além da situação de pobreza, por conta de toda a condição de mãe solo, de etc e tal, de dedicação exclusiva, não remunerada, essa criança, você tem uma outra situação de mais dramaticidade, que é ter um filho em condições especiais. Né? Então, eu acho que não tem problema. Na minha avaliação, Pedro, eu não acho que teria um problema acumular um Bolsa Família e o cuidar de quem cuida. Eu acho que deveria se... Porque pode, qualquer um entende quanto é o custo de você ter uma criança com deficiência. Essa lei né? foi feita para esse decreto. Era para o cuidador. Cuidador. O cuidador. Outra coisa, deputado, que eu queria concluir a minha fala, só um pouquinho. Não é só obedecer o cuidar de quem cuida. Para você receber o cuidado de quem cuida, no meu caso, eu recebi o Vale Renda. Eu tive que escolher, que é o mais social, no caso. Ou você vai pegar o Vale... E não podia ter Bolsa Família, só obedecer. Ou você vai pegar o Vale Renda, que o Vale Renda, na realidade, era R$450, então, mais social, né? Que ajudava a gente a comprar uma fruta, uma verdura, um trem. Ou você pegava o cuidar de quem cuida. O cuidar de quem cuida. A gente teve que decidir. Que a gente está no mesmo lugar, da mesma secretaria, né? Foi a explicação. Abrimos mão mais social para ficar com o cuidar de quem cuida. Do mais social para ficar o cuidar de quem cuida. Na verdade, não é cuidar de quem cuida. A gente está usando com nossos filhos. Não passou nada para nós. E aí muitas cancelaram o Bolsa Família. Só que o Bolsa Família é um benefício federal e que não é só transferência de renda. Um é federal, outro é estadual, não ultrapassa o outro. Bolsa Família. E foi bem nessa época, eu falei, eu não vou cancelar o meu Bolsa Família, eu tenho que quitar a minha casa. Foi bem nessa época. E teve mãe que, pelo desespero, por R$200 a mais, cancelou. E amanhã, depois da modificação, cuidar de quem cuida, como a mulher acabou de me mandar os documentos que aqui, tem prazo. que cancelaram o cuidar de quem cuida, porque ela fez uma rifa e fizeram o cruzamento da conta bancária dela. E aí cancelou. Aí outra coisa, olha, eu acho sinceramente que nós temos que revisitar o cuidar de quem cuida aqui, nós como parlamentares, eu gostaria que, já que você tocou no assunto, meu irmão, eu consegui a aposentadoria dele, que agora ele tem 57 anos. E aí ele está aposentado. Quando a gente colocou, a moça foi lá visitar, fez tudo direitinho, o meu filho não se enquadrou para cuidar do meu irmão, ninguém que podia cuidar, meu filho é desempregado, para cuidar do meu irmão, porque o meu irmão está aposentado. Aí diz que não tem critério no cuidar de quem cuida. Então, o programa é bom. Eu só queria que o senhor observasse, eu acho que todas nós aqui chegamos a essa conclusão, observe os critérios que estão colocando. Porque uma pessoa que está aposentada, ela precisa também de alguém que precisa cuidar dela. E o cuidar de quem cuida é para quem está cuidando de alguém, né? E aí colocou. Outra coisa, a gente tem lá a lei de R$8.000, mas tem mães e tem pessoas, tem pais, tem pessoas que estão cuidando de gente que eles não têm dinheiro para comprar um limite de até R$8.000. Como é que ele vai provar no Ministério Público uma nota fiscal de que comprou? Eu mesma, eu recebo doação de pessoas que trazem todas as marcas. Eu não recebo dinheiro. Mandam lá para casa. Aí como é que eu vou pegar esse e provar para o Ministério Público? Eu mostrei para o juiz, falei, tá aqui, doutor, tem todas essas fraldas. Eu não tenho nota fiscal para provar que eu tenho como a fralda. Então são esses detalhes, essas coisas pequenas que complicam mais ainda a situação. Outra coisa que precisa colocar da fralda. Eu consegui agora que a médica colocasse 160 fraldas para o meu irmão. Só que ela pediu fralda severa, porque agora ele está do jeito que estourou a sonda, estourou tudo. Então a próstata dele fica 2, vocês são homens, vão entender, 2 num só. Não cabe mais a sonda. Então a urina dele é intermitente, é 24 horas, só para quando ele para de beber água. Então a fralda tem que ser no máximo de 6 a 4 horas para durar. Somente a severa, que tem hidrogel. E a única empresa no Brasil que está fazendo isso é a Big Frau e a Mili Severa, que consegue ficar até 4 horas numa pessoa.
Então, se a prefeita ou quem for trabalhar no SUS for comprar uma coisa dessa, por favor, que compre uma coisa de qualidade. Porque não adianta você chegar lá no juiz, eu mostrei para ele 160 fraldas, como é que ele vai usar? Eu falei, doutor, ele faz necessidades básicas. Faz fezes. Você vai deixar alguém obrado até terminar 4 a 6 horas para colocar outra fralda? Você não vai fazer isso. Então, são coisas, deputado, que a gente escuta que são absurdas. Todas as mães escutam isso. Terça-feira tinha uma mulher lá muito indignada. Pedro. Ela pegava 7 fraldas por dia. Tá. Eu tinha lá a decisão do Delameia, uma decisão nova. Ele fez uma revisão do processo e mandou para lá. Como ela não pegava desde outubro, ela nem sabia. E aí determinando que fossem 4 fraldas. Eu peguei a gente. Eu quero, aqui com a aquiescência dos colegas, eu quero me despedir de vocês, vou na agenda lá com o governador, vou passar tudo que nós estamos conversando aqui para ele. E só para lembrar, queria que vocês anotassem aí, Lei 6.227 de 2024. Lei 6.227 de 2024. É a lei, Pedro, que inclusive já isenta a pessoa que precisa desse laudo. O laudo é por tempo indeterminado para até, e também é o que diz a lei que nós aprovamos aqui. Exatamente. Marcado de autoria foi o Lucas que apresentou, nós aprovamos, foi publicada no Diário Oficial a Lei 6.227 de 2024, marcando uma mudança significativa para pessoas com transtorno de espectro autista e outras deficiências irreversíveis previstas na legislação do Estado. A lei estabelece que os laudos médicos ou médicos periciais necessários para a obtenção dos benefícios destinados a pessoas com deficiência terão validade por prazo indeterminado. Então, isso aí já ponto pacífico. É qualquer deficiência? É, todas, irreversíveis. O que precisa ser modificado na Mas lei a Joelma é que teve, a né, vedação Joelma? da discriminação entre um laudo privado e o laudo feito SUS. por médico do SUS. Tá? Então, essa alteração legislativa que a gente tinha que fazer, tá? Porque eles só querem que seja Ok, pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, tá joia? Mônica, abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado, Pedro. Eu também tenho compromisso, sim, estão me aguardando, mas assim, estamos juntos, apoiando a causa e conte comigo com a reunião, a gente continuar trabalhando por vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada, Mária, obrigada, deputado, pela participação. Eu queria apresentar aqui, o deputado Pedro, o deputado Lia, que ficam aqui com a gente. No ano passado, eu fiz aqui uma audiência pública e discutimos exclusivamente sobre a PLV. A doutora Adriana esteve aqui, que é uma alergista, e ela trouxe para a gente alguns dados que chamam muita atenção, que ela mostra o quanto custa a judicialização de um processo e o quanto que custa o alimento. E aí a gente ficou chocada porque assim, o Estado gastaria, economizaria 90% se ele entrega o alimento. Eu estou falando Estado, município, enquanto poder público. Então, Pedro, eu acho que a gente, Pedro, Lia, eu acho que a gente pode começar a fazer esse debate, porque, inclusive, eu acho que a gente deveria verificar como funciona isso em outros estados, porque tem estado que não passa por tudo isso, sobretudo em medicação. Eu não sei como é que está nas alimentações, nos insumos em gerais, mas eu sei de estados que quem precisa de medicação não precisa passar pelo Poder Judiciário para ter acesso à medicação. Né? Todas essas medicações que aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive assim, conheço pessoas que no Mato Grosso do Sul não conseguem, passam pelo processo judiciário, que é isso que a vereadora Luísa falou, anos até conseguir uma solução. Aí, às vezes, o juiz dá a sentença por 1 ano, depois tem que fazer de novo. 6 meses. Quando só. dá, 6 meses. Porque, ó, vou te explicar o que aconteceu comigo. O Delameia, que é esse juiz, que é o da 4ª Vara, foi pedido para ele fazer o pagamento para 6 meses. E ele pediu 17 latas, ele estava me dando 10, que foi quando eu entrei, minha filha tinha 2 meses de idade. Daí o que acontece? Tá ruim isso? Aí quando eu entrei, ela tinha 2 anos de idade, então era 10 latas, ela é a PLV. E aí o que acontece que ele fez? Quando agora eu fui ver, eu tava comprando leite, apresentando as notas e o leite não tava dando. Aí eu fui perguntar pra menino, mas quantas latas ele tá? 10 latas. Falei, 10 latas não tá dando. Aí
Fui, peguei outro laudo, ou peguei uma receita nova de 17 latas, que é o que ela usa por mês, levei para ele. Ele queria dar as 10 latas. Ela teve que mandar pro... Quando é mais agressivo, é... Recurso. Mandado de segurança. Ela entrou com mandado de segurança pedindo para 6 meses. Ele deu para 3 meses. Quando eu apresentei a nota que eu fui pedir os outros 3 meses, ele encerrou o processo e não quis aceitar os outros 3 meses. Aí tem que entrar tudo zero de novo. Então, assim, é muito moroso, é cansativo. É igual a gente fala, a gente tá brigando porque a gente quer uma coisa sequencial no 100. A gente não quer, tem um mês, a gente vem aqui na Assembleia, faz isso aqui, chega. Chega assim, porque as APLV não tem, tá? Não tem, eu tô aqui com a relação, as dietas APLV não tem no 100. Que são as mais caras. Não tem, não chegou, chegou em outubro, pouquíssima qualidade, ou pouquíssima quantidade foi entregue e já não tem mais. Hoje eu peguei a relação do que tem e não tem. E aí o que acontece? A gente quer que seja fornecido sequencialmente todos os meses. Não dá pra gente toda vez ficar brigando, chega, briga, chega, briga, chega. E chega igual chega, de qualquer jeito. Parcial, sem entregar. Igual a minha fralda do meu filho eu não tenho. Eu tô desde novembro com processo na judicialização. Aí hoje eles me ligaram pra mim pegar. Cheguei lá, não era a fralda dele. Aí eu falei, Elaine, eu não vou pegar, porque se eu pegar, amanhã eles vão colocar no processo e vai barrar o meu sequestro. Então eu não vou pegar. Entendeu? Então, tipo assim, é tudo muito difícil pra nós. É igual eu falei pra ela, eu falei, a gente acorda igual o Jack Chan lutando. Lutando pra tudo. Tudo é luta. A gente não consegue nada. Olha, eu queria isso aqui. A gente vai no posto, chega lá, a gente tem que brigar com a enfermeira ou brigar com o médico, não sei o quê. Porque o médico, às vezes, nem vai na sua casa, não te conhece, vai pedir uma coisa, ele tá com preguiça de fazer. Então, tudo é dificultoso pra gente. Então, às vezes, fala assim, as mães atípicas é difícil de conversar. Sim, somos. Porque a gente tá cansada de bater na mesma tecla. A gente vai na CESAL, fala com a Rosana Leite. No dia que a gente foi na prefeitura, fizemos uma manifestação, ela falou que a gente estava sendo usada. Vocês estão sendo usadas a todo momento, ela falando isso. Porque estava a Luísa, a Camila Jari e o Jean. A todo momento ela fala, vocês estão sendo usadas. Vocês estão sendo usadas. E é uma pessoa que eu vou falar a verdade. Vocês vão chamar para fazer uma audiência porque ela vai mentir na cara dura. Porque ela é muito mentirosa. Me desculpa falar aqui esse tom. Ela falou que a gente estava tudo Ela é mentirosa ao extremo. Fala que nós somos de difícil acesso, que nós somos estressados. Mas como? Eu fui lá essa semana passada combinando com o pessoal do Proditeia. Ele falou assim, o Dutra, que é o secretário, subsecretário. Nem vou dar ouvido. Falei, então não vou falar nada, porque você não vai ouvir o que eu tô falando. Então, tipo assim, já chegou num ponto que eles não estão nos respeitando mais. E assim, eles acham que eles estão fazendo é certo. Então, tipo, a gente quer medidas também para isso. Porque a gente já está cansado. Como disse a deputada, existem cidades que não é assim que ocorre. O Miguel nasceu em São Paulo, ficou na UTI. Na UTI foi identificada a PLV dele. O meu próprio leite, ele mamava, já colocava tudo para fora, aspirava, fazia pneumonia. E aí, falaram, ele tem a PLV. E pelo quadro dele de saúde, é o melhor que você não amamente. Aí me deram os formulários, me deram as receitas, eu quase morri que eu vi o preço do leite. E fui até o local lá que eles mandaram eu ir. Eu achei que eu ia entregar aquele formulário, que eu ia voltar para casa, esperar uma resposta, 1 mês, 2 meses, né? Mas não, a moça entrou lá dentro e voltou com um carrinho de supermercado cheio de leite para 3 meses. E falou, daqui a 3 meses você volta e retira mais. E foi assim que eu salvei a vida do meu filho, que estava curioso, estava subnutrido, porque ele não absorve os nutrientes da alimentação, somente dessa fórmula específica. E quando eu retornei para Campo Grande, conversando com outras mães, eu não acreditava no que elas me falavam. Eu falava, gente, não é possível. E aí, quando ele estava com 2 anos, eu parei de ir a cada 2 meses para São Paulo, eu falei, vou ter que dar entrada aqui em Campo Grande e deixar de pegar em São Paulo, porque eu já não estava mais lá, né? E aí veio tudo isso. A primeira coisa foi que o judiciário não aceitou a documentação que era de São Paulo. Os exames dele, ele tinha nascido lá, ele tinha feito tudo lá. Como que não iam aceitar a documentação de lá? Eu tive que passar por tudo aqui para poder fazer. E aí desde então, desde 2019, eu com uma liminar, eu não consigo garantir esse direito. Mas várias outras cidades existe, porque judicializar realmente é muito mais caro, todo esse processo de licitação, às vezes uma compra especial, emergencial, tudo isso é muito oneroso também para o Estado, para o município.
E existe uma via que facilita muito, e por que não interessa fazer? Por quê? Se os números só crescem, como foi falado na audiência pública, né? Os números só crescem. E é uma coisa grave que acarreta internações, óbitos, inclusive. Então tem que ser tratado com um respeito que pede, né? Bom, uma das sugestões que eu estou trazendo aqui agora é, de repente, nós fazermos uma visita para o secretário de Estado de Saúde para que nós possamos avaliar quais medicamentos e quais insumos estão prontamente disponíveis nas redes do Estado e eles poderiam, em solidariedade ao problema da Prefeitura, fazer o empréstimo temporário para socorrer os estoques da Prefeitura. Então, a gente poderia fazer isso, verificar o que está faltando, fazer a lista, e seria importante sair daqui, ter a lista dos medicamentos, ver aquilo que está sendo judicializado e ver se o secretário poderia ser solidário e emprestar imediatamente. Então, assim, a gente ganha muito tempo com relação a isso. É lógico que é uma solução definitiva? Claramente que não, mas é um band-aid, resolve o problema imediato, tá? Segunda coisa, acho que a gente tinha aqui também, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, para que a gente pudesse fazer uma espécie de um mutirão do Cuidar de Quem Cuida e olhar a lista de todas as mães que estão aqui presentes e que estão na lista do movimento de vocês, para ver aquelas que estão aguardando, que estão em processo, que estão com dificuldade, para que a gente faça um mutirão e resolver isso, sabe, de uma maneira diferente do trâmite normal. É como se fosse um falar assim, ó, junta todo mundo aqui na secretaria e vamos resolver esse negócio, vamos pegar o touro a unha, sabe? Eu acho que é possível a gente fazer isso. Identificar as brechas. Oi. Nós tivemos uma reunião com a doutora Patrícia, e aí a assessora secretária do conselhador, quem cuida, pediu essa relação. Inclusive, a Elisângela mandou, nós mandamos uma relação. Ah, é? Sim. Bom, então é cobrar o andamento disso. Eles falaram que já cresceu a lista. Tá. Deputada, deixa eu falar uma situação aqui. O que a gente gostaria que fosse viabilizado por vocês, ou não sei qual que é o nosso pedido de socorro em relação ao que a Prefeitura está fazendo com a gente. O nosso processo é judicializado. E aí, o que acontece? Já foi falado várias vezes aqui. Mas assim, ó, um exemplo. A gente cobra as fraldas de marca, que é conforme o pedido médico. E aí chega lá, aí eles apresentam pra gente uma folha que foi pedido no pregão, foi comprado, está esperando as marcas conforme dia 14, foi publicado no Dio Grande, no jornal Dio Grande lá, que foi comprado, falta o fornecedor entregar. Nós, mães, ligamos para os fornecedores desconhecem o pedido, nenhum fornecedor recebeu esse pedido. O que a gente quer como ajuda, não sei de quem, não sei se vai ser... ideológica e prevaricação. Tem prédio abandonado. Então, aí tem prédio que não existe, tem fornecedor que já faliu, tem o defunto que atendeu o telefone. Então, assim, o que a gente está precisando de um pedido de ajuda? Porque a culpa é sempre do fornecedor. Ela desmente a gente diante da mídia falando que é o fornecedor. A minha filha... Vamos resolver isso. Então, assim, aí ontem, por exemplo, sei lá que dia que foi, que a gente cobrou. Aí hoje tinha 2 caminhões despencando dessa marca errada. Aí a gente pergunta informações de pessoas que nos ajudam por pena, lá de dentro do SEM, fala, de onde saiu essas fraldas? Ah, ela trocou. Pegou aqui, trocou, não sei na onde aí que ela tem acesso e colocou aqui só para tampar a boca de vocês. Então, assim... Que tampar? Hoje, por exemplo, devido a essa reunião que a gente tinha agendado no microfone aqui, essas fraldas chegou a XG lá na reunião. Aí eu falei, não, vou fazer uma... Toda vez que tem um movimento da gente, mães atípicas, com algum órgão, com alguma pessoa, com alguém, sei lá, alguém se mexe. Alguém se mexe. Mas aqui tem que chegar lá. Uma sugestão aqui, que a gente poderia avaliar também, é que a Assembleia Legislativa, através dessa comissão, enviasse um ofício solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem poder e competência para fazer uma auditoria em todas essas licitações para verificar se aquilo